Mas Então, mas tu é um jornalistão lá, né? Tu não escreve pra que veículo? Eu sou... aí nesse meio tempo a galera começou a curtir o que eu escrevia, e aí alguns veículos me chamaram pra escrever. Ah, Eu foi sou depois, economista. então. Eu não sou repórter, porque jornalista tem toda umas frescuras de jornalista aí que o pessoal sim, reclama. E jornalista é tudo fresco também. Eu dou opinião sobre tudo. Eu trabalho mais com opinião. Então não é mais com aquela informação bruta. Volta e meia, pra dar uma opinião qualificada, a gente pode até produzir informação. Mas é mais uma análise de dado público, eu não vou ficar ligando com o governador pra pedir fofoca, sabe? Entendi. Então eu não me considero jornalista, acho que eu sou mais economista. Caralho, tu viu só a visão E que ele tem de liberal. jornalista? Cancela o Pedro. Cara, eu Tô tenho uma visão brincando, similar. Cara, eu tenho uma visão bem pior do que essa aí, se for falar, viu? Tá. Porque, não, se fosse deixar, eu sou eu- cancelado agora. Eu também. Eu acho que a profissão de jornalismo hoje em dia no país é uma piada. Não existe mais jornalismo investigativo. Cara, sabe uma coisa que me deixa puto? Essa galera daqui que tem puta do empáfia do sou jornalista profissional, vocês das redes sociais, só querem saber de fake news, não sei o quê. E, bicho, eles são muito ruins com frequência. Eu lembro no debate do PL do saneamento. Um dos debates mais importantes que a gente teve ano passado no Brasil, tranquilamente. Um jornalista profissional que leva a sério toda essa postura que o pessoal bota ia fazer o quê? Se preocupar ao máximo em dar uma boa informação. No dia da votação lá no Senado, a Folha publicou um resumo do que era o projeto, integralmente errado. Caralho. Que era uma viagem da Folha. Eu tava ligando o pessoal lá em Brasília. O que é que tá acontecendo? E eu lembro que nesse dia, pode até ir pro Twitter pra ver meus tweets lá, eu ficava desesperado. Puta que pariu, gente, como é que o maior jornal do país tá mandando uma doideira dessa que ninguém tem ideia do que é? Os caras publicam errado e todo mundo engole, porque ninguém lê o PL do saneamento, porra. Mas você acha que eles publicam na maldade ou eles publicam na incompetência? Cara, eu acho que tem um misto de inerente ao trabalho, é normal ter o erro, mas se não tivesse essa empáfia seria muito melhor, porque o quê? erro, Esse essa empáfia? empáfia, essa arrogância, Ah. sabe? Sou jornalista profissional, vocês outros são de fake news e... Entendi. E que é um saco e que com frequência dissimula militância. Eu acho que tem gente que faz isso porque é da natureza da profissão e acaba errando mesmo. Tem gente que faz por militância, tem gente que faz por preguiça, cara. Às vezes no trabalho você também faz uma bobagem ali por preguiça, Caralho, entrega uma coisa não meia sei o boca. que é pior, mas Tem isso com jornalista. Mas Às eu vezes- tendo a achar que o lance de militar num jornal é a pior de todas, eu acho. Mas sabe o que eu acho bizarro? Você vai conversar com muitos jornalistas, eles encaram como uma forma de militância, assim. É? E é meio... É muito... Eu vejo muitos jornalistas que têm dificuldade de separar o trabalho de informação... A realidade da militância. de como é que ele quer jogar com a sociedade. Eu, por exemplo, já cansei de desmentir fake news jornalista. Eu adoro fazer isso. Jornalista passando informação errada sobre economia, que sempre acontece. Ontem mesmo tinham falando que a apuração acabou tarde por causa do teto de gastos. Não tem nada a ver. Pois é, o que tem a ver? Nada. O teto de gastos, inclusive, não inclui gasto com eleição. Tem um artigo lá falando, gasto com eleição não tá no teto. Os caras cagam pra isso. Os caras Entendi. cagam pra isso. Pelo que eu vi lá, os caras do TSE soltaram uma nota dizendo que tinha tido um problema técnico, tinha nada a ver com hacker também, e que em breve ia sair o resultado e tal. É difícil acreditar no que os caras falam também, né? Vai saber o que aconteceu ali. Não, eu respeito muito a atividade em si. Eu só acho que o jornalista tem que ter outra postura com relação à própria profissão, né? Como Não, eu um também. enxerido que tá ali. Acho que eles têm que encarar a atividade deles de outra forma e parar de ser tão arrogante. Tipo, hoje em dia, os maiores jornalistas não são os caras, tipo, contratados pelas grandes empresas, mídias. Porque se for parar pra pensar, o que esse cara faz? Ele pega o que o editor passa pra ele e lê. Isso não é jornalismo. Não, tem gente muito boa também. Quem? Tem gente muito boa. No jornalismo, por exemplo, o filho lá da... Pegar um cara bem pouco politizado aqui. O filho lá da Miriam Leitão. Já ouviu falar? O Leslie Leitão. O cara Pior que pega que as não. coisas de polícia do Rio de Janeiro. Não manjo, Que não faz todas as investigações de polícia do Rio de Janeiro. Cara, É? amigo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho bonito que eu respeito. Tem uma porrada de gente que eu respeito aí no meio. Mas acho que, principalmente no debate econômico, assim, coisa mais comum que tem é o cara pegar o cupincha do partido ali, fonte isenta. Não existe déficit da Previdência aqui, pessoal. O UOL fez isso no debate da Previdência. O UOL adora fazer dessa. Aí bota um especialista ali, vende como a informação mais isenta possível. Onde é que qual veículo que tu usa pra se informar, cara, hoje em dia? Porque eu sinto um pouco de dificuldade em escolher qual é o meu, tá ligado? Por exemplo, eu geralmente, quando eu todo dia eu olho o G1, tá ligado? O Monark todo dia eu olho o UOL. Qual que você olha? E o Twitter, né? E o Twitter. Infomoney.
e a Gazeta do Povo, onde eu trabalho. Gazeta do Povo. Eu gosto... até por são jornais onde eu escrevo, eu gosto sempre de acessar pra ter uma ideia de como é que tá o noticiário, como é que eu posso dialogar. Às vezes eu discordo de outro colunista. Falam merda, geralmente, ou não? Na tua opinião? Quer dizer, dão esse tipo de desinformação também? Na Gazeta tem uma porrada de gente, principalmente na parte de opinião, que escreve que eu falo, porra, não vale nada. Mas de opinião meio que foda-se, né? Assim, a sua opinião, quando eu entro numa coluna de opinião, eu tô ali pra ler a sua opinião. Agora é foda a informação errada aí do PL de não sei o que aí que tá falando. Quando é um trabalho editorial sério, né? Algo de tipo que tem que passar a verdade, buscar a verdade. Né? Cara, eu gosto do valor. Foda que é concorrente da empresa que eu O trabalho. que tu acha do Antagonista? O Antagonista é aquele jornalismo muito rápido, né? Então os caras estão muito propensos a erro. E erram. Mas você acha que eles têm uma vertente, um filtro imparcial ou eles têm uma viés ideológico? Não existe ausência de viés ideológico. Acho que é uma das coisas, inclusive, que vale a pena se desfazer dos jornalistas em geral. Não existe essa ausência de viés ideológico. O Diogo Mainardi não tem viés ideológico, pô. Com certeza tem. Quem tem mais de 20 anos aqui, lembra que era o Diogo Mainardi no governo Lula. O Diogo Mainardi era o... Eu não lembro. Ele era algoz dos caras, né? O Diogo Mainardi era um megazord da oposição ao Lula. O Diogo Mainardi era o maior opositor do Lula. Ele era o antagonista mesmo, né? Todo mundo comprava a Veja pra ler o Diogo Mainardi. Entendi. Mas nessa oposição, ele era justo e correto e imparcial? Ou ele era... ele mentia, ele escondia as fatos, ele usava estatísticas. Ele era maluco, ele era escroto. Ele escrevia umas colunas falando: o Meirelles é meu vizinho, tá aqui fazendo música alta, tocando It's Raining Man 3 horas da manhã. Caralho. O Diogo era meio doidão, assim, né? Mas era verdade isso? Eu não sei. Porque eu acho que o cara ele pode ter um viés, entendeu? Esse é meu ponto. Eu tenho um viés, todo mundo tem um viés. Desde que ele seja honesto. Né? Desde que ele seja honesto. Desde que na hora que ele esteja... mostrando o seu viés, ele foi imparcial. Como ele chegou no viés dele, tá ligado? Se ele pegou uma informação que é contra o viés dele, ele não escondeu no subconsciente dele, ele pôs no raciocínio dele, ele lidou com aquela informação. Isso é um cara sério, né? Sim. Ou você tem um viés, você ignora todas as informações e tenta passar a propaganda mais correta pra você melhorar o seu viés ou conseguir mais pessoas pro seu viés. Que é o que eu sinto que os caras fazem com esse lance do... que você tá falando aí da Folha de São Paulo, passar uma informação completamente ao contrário do que ela de fato é, só pra parecer horrível. Eu acho que é essa a ideia, não é? Não. Nesse caso, por exemplo, do PL do saneamento, era uma coisa que eu lembro muito específico, que era objetivamente fake news. Eu lembro que a manchete da Folha era: o projeto vai liberar privatização de água do Brasil, que não é verdade, porque já é liberado. Tem várias cidades do Rio, por exemplo, que tem água privatizada. O que era mudar algumas coisas ali no contrato, que é aumentar a transparência dos contratos. E isso aí o pessoal não quer explicar porque é. Porque o jornalista, inclusive, quando faz essas fake news, que eu digo, ele tá caindo ali no jogo de um certo grupo político, que todo mundo sabe qual é, que quer desenhar esse debate como privatização ou não privatização. Então é mais do que uma fake news. É uma fake news que, curiosamente, se encaixa perfeitamente na narrativa de um grupo político que... E eles ainda usam como fonte, né? Exatamente. Saiu na Folha essa porra aqui, ó. Mas o que eu mais... Eu acho que a gente também tem que ter cuidado de rejeitar tudo também, né? Não pode... Cara, sabe o que eu... Assim, tem esse lance do... Todo dia eu abro o G1 lá pra ver. Quando eu vejo um bagulho lá que eu olho assim e fico, caralho, essa porra aqui tá esquisita. Daí eu vou olhar outros veículos também, tá ligado? Eu abro o G1 só porque já tá ali também. Não é muito... Confio no G1, porque eu não confio muito também, não. Mas é mais um lance de Pior que eu não confio em nenhuma, cara. Nenhuma. Mas assim, se tiver todo mundo falando a mesma coisa, aí deve ser real, entendeu? Cara, eu acho que tem duas coisas aí que são perigosas. Que é cair na negação também da imprensa, de, não vou acreditar em nada. Às vezes tem, sei lá... Eu vejo que o pessoal bolsonarista faz muito isso, né? Sim. Pega lá os depósitos do Queiroz na conta do Flávio. Nada a ver, gente. Mentira da Globo. Quando a imprensa mostra o vídeo lá do cara fazendo debate, você tem que olhar qual é a informação que o jornalista está te trazendo. Sim. E aí o jornalista tem que se esforçar. Por exemplo, nesse debate de política pública, nunca se coloca o link do PL que o cara tá falando. Como é que o jornalista da Folha não bota o link do PL? Porque não quer gerar tráfego para fora do site da Folha. Meu irmão, você é jornalista profissional, você não fica se diferenciando do pessoal de rede social porque você é absolutamente correto na informação e respeita o leitor. Então bota o link para que todo mundo verifique que você está falando sobre um projeto de lei. Ou então coloca, sei lá, talvez dê para colocar o link
a PL transcrita dentro do site da Folha. Que Foda-se. seja um negócio que você clica e abre assim a PL na mesma página pra não tirar o tráfego. Não. Mas É só preguiça, né? É preguiça. Preguiça Em geral, ou... e aí, esse exemplo, por exemplo, se encaixava perfeitamente na narrativa. Acho que a gente tem que ter senso crítico, cara, pra não cair em nenhuma das duas. Pra não cair nem numa torcida organizada de, não pode acreditar em nada que sai na imprensa, porque isso aí acaba atendendo também interesse bem específico. Com certeza. Nem nessa Foda, coisa a gente tá no momento filha da puta. imprensa profissional, acadêmica. Mas acho que acreditar, quando você fala não acreditar em nada, é tipo, tudo que sai na mídia, você olha assim falando, ok, tem informação aí, mas ela tá totalmente enviesada, sempre. Ela nunca é transparente. Aquela informação, ela nunca tá decodificada, ela sempre tá codificada. E através do viés que aquela pessoa dá. É uma informação. Aquela pessoa sabe que é uma informação valiosa. Ela pensa, como eu vou usar o valor dessa informação pra minha narrativa? Aí ela vai colocando um monte de coisa nessa informação, tá ligado? E aí o que você vê é essa informação repleta de um monte de firulagem do jornalismo que é pra te guiar pra um lado. Sabe isso que eu digo. Quando eu comecei a ficar muito puto com isso, eu lembro das reportagens sobre o tal do movimento liberal que eu tava falando aqui. Aham. Era impressionante. Chegava um jornalista desse no evento nosso, você via ali já pela cara do cara que ele saiu direto do coletivo do PSOL como é a faculdade, da ECA USP aqui, foi direto ali cobrir nosso evento. Chegava lá perguntando para as pessoas, não perguntava qual é a sua visão de mundo, o que é que você acha dessa história do movimento liberal que tá surgindo. Perguntava, qual o preço da sua roupa? E ela... Rolava, eu vi 3 ou 4 vezes jornalistas diferentes fazendo isso em evento, de veículos diferentes. Qual é o preço de sua roupa? Vou anotar aí que chegava. Não sei quemzinho que estava com uma roupa de preço e tal. Acha. Aí bota, sei lá, qualquer opinião a que mais pareça elitista possível. Então eu não posso. Então, isso daí pode, mas eu não posso ficar zoando o comunista de iPhone. Mas o liberal que tá com a roupa cara, Inclusive, pode. a diferença da zoeira e do que se pode fazer de zoeira sem ser cancelado é completamente determinada por... Com certeza. Isso, nossa, cara. Pois é, a gente vive uma... É que isso que acontece, ó. O cara que geralmente é cancelado... Oi? Não, desculpa, achei que você tava falando comigo. Falei. O cara que é cancelado... Assim, tem o cara que é cancelado e ele se importa com isso. E tem o cara que é cancelado e não tá nem aí pra isso, né? Então, porra, por exemplo, o Monark. O Monark é cancelado toda hora, todo dia. Ontem, anteontem, sei lá que dia que era aí. Inclusive, né, por isso que tua thread lá bombou e o caralho. Por causa de um bagulho, cara, que eles... Esse lance aí de manipular a narrativa tem a ver pra caralho com isso, porque nesse caso específico, o Monark, ele tava conversando com a Joyce, e aí eles estavam falando sobre, sei lá, diminuir o Brasil em pedaços menores, como, por exemplo, sei lá, se o Nordeste fosse um país, ele se desenvolveria, blá, blá, blá. Não seria Tô o com Nordeste, medo do mas que vão cada fazer com essa entrevista aqui, porque eu vi depois a do Monark. O excerto de 1 minuto e meio que meteram no Twitter era completamente diferente do trecho inteiro. Exato. Agora que eu falei, acadêmico profissional Fudeu. Não, eu acabei de falar mal da academia e do jornalismo profissional. Eu tô pensando aqui que já deve ter alguém na internet editando aquela parte pra fingir que eu sou contra toda a academia e todo o jornalismo profissional por causa daquele trecho. Vai colocar a parte que você elogiou. Não, e sabe o os que eles vão concorrentes fazer? ali, mandar pro teu chefe. Eles vão ficar Exatamente. mandando pra Gazeta essa porra aí que tu ficou falando mal do... Tô brincando, cara. A cara dele ficou bolado. Não, mas eu... Para de dar ideia, cara. Para de dar ideia.